Vamos emendar esse assunto e falar um pouquinho das letras do alfabeto. E eu posso dizer que todas as letras do alfabeto são femininas. O que significa isso? Significa que eu posso dizer cada uma das letras, assim como no português, A, B, C, ou eu posso dizer pronunciando junto com o artigo. No português, as letras são masculinas. Eu digo então o A, o B, o C. Já no espanhol, por serem femininas, eu digo la, a, por exemplo. Vale? Então vamos lá para o alfabeto em espanhol. Eu não vou utilizar o artigo feminino para a gente ir direto nas letras e no som das letras. E eu vou tentar dar um exemplo com cada uma delas. Espero conseguir. Vamos lá? Então a primeira, A, igual ao português. Notem que no português eu tenho A. No espanhol é apenas A. Ok? Uma palavra que tem a letra A, por exemplo, cantar. Ok? Cantar. Já a segunda letra do alfabeto que inicia meu nome, B. Igual ao português, também é chamada de B e tem o mesmo som, B. Poderia dar o exemplo do nosso querido país, Brasil. Já a próxima letra, o C, em espanhol, é C. Então eu posso dizer casa, ok? Notem que essa palavra, o C seguido do A, tem o som igual do português do C seguido do A, K. Próxima letra é o D, e eu poderia dizer dado, que essa letra também em espanhol tem o mesmo nome e a mesma pronúncia. Depois eu sigo para a segunda vogal, que é o E, e ele vai ser também fechadinho, nunca vai ser E e nunca vai ser EM, por exemplo, tá? Sempre vai ser E. E aí eu vou dar um exemplo de uma palavra acentuada em espanhol, que em português é café e no espanhol é café, como eu disse, mesmo com acento, sempre fechadinho. Eu tenho a letra F, que no português e no espanhol tem o mesmo nome, Efe. No espanhol, mais fechadinho, como eu disse, o E sempre é fechado. E eu posso dar o exemplo da palavra feira, que é a feira que nós vamos para comprar muitas coisinhas, frutas, legumes, por exemplo. Depois eu tenho o G, que aí vem uma diferença muito grande. No espanhol, essa letra é chamada de re, como se fosse um R um pouquinho mais fraco, re. Mas aí vem um detalhe, se o G, no espanhol re, for seguido da vogal A, eu pronuncio como português, ga. Se for seguido da vogal O, também igual ao português, go. E se for seguido da vogal U, também é gu, igualzinho ao português. A questão está quando é seguido do E ou do I, que aí vai ter esse som de re, tá? Vai virar então gente ou gigante, ok? E o legal dessa palavra gigante é que eu tenho o G seguido do I, depois o G seguido do A. Então, gigante. Notem que o som do G variou ali numa única palavra. E aí vem uma das letras que eu mais gosto do nome, que é o nosso H. O H no espanhol ele não tem som. A gente nunca pronuncia esse som. Ele acompanhado com uma vogal, por exemplo, eu vou omitir o som dele e pronunciar o som apenas da vogal. A letra H no espanhol é chamado de H. E eu posso dar o exemplo da palavra hombre. Inicia com H, mas o som que prevalece é o som da vogal O, hombre. E aí temos a terceira vogal que aparece no alfabeto, na mesma ordem que aparece no português. A vogal I, que tem o mesmo nome em português e espanhol, e a palavra que vai representar na nossa explicação, iglesia. Iglesia, que é igreja. Mais uma letrinha que muda bastante no português e no espanhol é o J. Você já deve ter visto, inclusive, pessoas rindo em mensageiros da internet. Eles escrevem já. Se você ficou sem entender agora, você vai entender tudo. O J em espanhol sempre tem som de R. Então, quando eles colocam já, você pode imaginar alguém rindo em espanhol, dizendo ha, como nós escreveríamos com o R. E o J em espanhol é chamado de rota, ok? E uma palavra para dar exemplo, jamás, ou juventud, vale? Depois nós temos a letra K, que tem o mesmo nome do português, o mesmo nome no espanhol e é uma letra importada. Uma palavra para representar, quiosco, ok? Por vezes é escrita com Q e por vezes é escrita com K, quiosco. O L, o M e o N, você vai ver a pronúncia bem fechadinha. Olha como eu disse no português, L,
M, N. No espanhol, L, M e N. E 3 palavras para representar cada uma delas seria laranja, madre e ninho. Depois nós temos o N, que é uma letra que não temos dos alfabetos que estamos acostumados, como o português e o inglês. Mas no espanhol é imprescindível ter essa letra. O N nada mais é do que a letra N com um tiozinho. Muitas palavras que nós utilizamos no português, a gente coloca o N e o H. O som do N é muito parecido com o nosso NH. E eu acabei de citar a palavra ninho. E eu usei ela porque nós conseguimos trazê-la como exemplo também do N. Notem que eu tenho um N normal, ni, e depois eu tenho o N. Então fica ninho. Muito parecido com o som do nosso NH. Eu acabei de lembrar que eu perdi uma letra. Eu acabei esquecendo de dizer para vocês sobre o doble L, que está logo após o L. É 2 L's juntos, seguidos, e o som pode variar dependendo da região. Vou dar o exemplo da palavra llamar. Llamar. Ela se inicia com 2 L's. Em algumas regiões da Espanha, você vai ouvir essas pessoas dizendo llamar, você pode ouvir também llamar, ou em algumas regiões da América do Sul, como Argentina e Chile, chamar, ok? É o 2 L's, doble L, e vem antes do M e do N. Agora a gente pode continuar. Depois do N, eu tenho a vogal O, também fechadinha como o E, O, e a palavra para representar ópera, ok? Voltando para as consoantes, eu tenho o P, com o Ezinho ali fechado. P, como por exemplo a palavra pero. Pero. Se escreve igual, se pronuncia igual, não tem grande dificuldade. Depois do P, nós temos o Q, que no espanhol é chamado de Q. Essa letra tem a mesma pronúncia que o Q do português, só o nome que é diferente. Eu posso dar o exemplo da palavra queso. Notem que o Q, o U e o E virou Q igualzinho no português. Seguindo, eu tenho a consoante R, que ela é vibrante, você vai perceber ali com a pronúncia quando ela está no começo de palavras. O nome dela é R, reparem essa vibração, R. E eu poderia dar o exemplo como as palavras Rafael, rato ou rico, vale? Aí nós temos o S, que em espanhol é chamado de esse, e a pronúncia dele também é muito similar, como no exemplo do animalzinho sapo. Sapo, ok? Muito parecido com o nosso sapo. Tá terminando, são bastante, por isso é demorado mesmo. Aí nós vamos para a consoante T, que no espanhol é chamada de T, com Ezinho também fechado, e por isso que eu estou reforçando. O som é igual. Poderia dar o exemplo com a palavra tiempo. Tiempo. Notem que nunca é tiempo. Também existe a palavra tio, que é escrita igual ao português, mas não tem o chiado de tio, é tio, tiempo. Vamos para a última vogal do espanhol, que é a vogal U. Não tem muito segredo, U é sempre U, o nome também é U. E a palavra que eu vou mostrar para vocês é uva. Sabe o que é uva? Uva é uma fruta, a uva. E aí ela já puxa a próxima letra, que é o V. E o V é uma das maiores confusões entre falantes de português que estão aprendendo espanhol. Justamente porque o som é similar ou semelhante ou até mesmo igual à consoante B. E a questão vai ficar ali na escrita e eles podem até diferenciar, falar, olha, é B corta, tá, que é o V, ou B larga, que é o B, tá bem? O A eu escrevo com o V, mas o som é como o B, uva. A palavra vaca também, igual a nossa vaca, mas a pronúncia é vaca. E aí eu venho para um V junto com outro V, que nós chamamos de W, mas no espanhol é chamado de W, tá? Então é V duplo, posso chamar de W ou W. Não há palavras hispânicas que comecem ali com W. Pode ter nomes próprios ou palavras estrangeiras, como por exemplo, o aplicativo de mensagens instantânea, o WhatsApp, ok? O WhatsApp. E o X? Como é chamado o X? A pronúncia do X é muito parecido com o próprio nome. O nome é X. E eu vou fazer um som muito parecido na hora de colocá-lo entre consoantes. Por exemplo, experimentar,
experiência, entre outras tantas. E aí nós vamos para o Y, que em espanhol para alguns é chamado de Y, tá? Y, ou para outros de, tá? De. O som também varia dependendo da região. Em algumas regiões da Espanha é um som muito parecido com a vogal I. A palavra eu em espanhol, que é escrita com Y, e o O pode ser pronunciada como yo, pode ser pronunciada como yo, para quem chama a letra de J, ou pode ser pronunciada como xo em algumas regiões da América Latina, como eu mencionei. E a última letra do alfabeto é o Z, que em espanhol é chamado de zeta, zeta. E eu poderia dar como exemplo a própria marca espanhola Zara. Isso aí, a gente coloca um Z, mas a pronúncia é muito semelhante a um S.